Publicada este ano pela editora FGV em formato e-book, a obra Espaços, Escalas e Práticas Sociais da Microhistória Italiana apresenta algumas contribuições de historiadores italianos e brasileiros sobre a pesquisa científica em história. A organização e seleção de textos foi realizada por Dave Ferreira Carneiro, professor da Universidade Federal de Uberlândia, e Maíra Inês Vendrame, professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O trabalho está dividido em 11 capítulos e conta com artigos de Sabina Loriga, Simona Cerutti, Sandra Cavallo, Maurizio Gribaldi, Francesca Trivelato e dos próprios organizadores. Membro cativo do canal Diacrônico, conversei com Dave Carneiro sobre a obra e sobre aspectos teóricos da microhistória. É o que você conferirá a seguir. Qual que foi a ideia? De onde surgiu a ideia de publicar esse livro? Esse livro ele tem uma história já longa, digamos assim, né? Em 2014, eu estava fazendo um pós-doutorado na França e fui aluno da Sabina Loriga. E aí, final de 2015, 2016... eu pensei, poxa, tem muito texto bacana da microhistória italiana que não tem traduzido no Brasil. No Brasil a gente tem basicamente traduzido os livros do Ginsburg, um livro do Giovanni Levi, né, que são os pais fundadores da microhistória italiana, e a gente tem pouquíssima coisa daquilo que eu e a Maíra chamamos de segunda geração da microhistória, né? E aí eu escrevi então para Sabina Loriga e perguntei, olha, tô pensando em organizar e tal uma coletânea com artigos aí de alguns professores, pesquisadores ligados à segunda geração e tal. E ela me respondeu o e-mail logo em seguida, né? Falando que a ideia era muito legal, já mandou 2 textos. Ó, pode traduzir esses 2, usar. E aí eu falei com os professores que inicialmente eu pretendia convidar e ela já me mandou os e-mails dele e falou, ó, você pode escrever para eles no meu nome e tal. Já abriu todas as portas, né? E aí, na mesma semana, eu mandei um e-mail para Simona Cerutti e para o Maurizio Gribaldi, e para Francesca Trivelato também, assim. E o Gribaldi, ele me mandou um testamento comentando meu projeto, fazendo críticas, elogios e tal, né? E a gente acabou ficando próximo também, tanto é que em 2019 eu fiquei na École lá 2 meses como pesquisador visitante, né? Trabalhando diretamente com ele e com a Simona Cerutti. E aí o Maurício tinha me indicado também a Sandra Cavallo, que foi uma historiadora que esteve muito presente no início da microhistória ali, né? Orientanda de Giovanni Levi, escreveu bastante na revista Quaderno Historic, que era a revista, ainda é, né? Que traz discussões sobre a microhistória. E nos anos 80, início dos anos 90, ela aprovou, todos aprovaram, né? Fui maturando a ideia e tal, né? E aí acertando com cada um dos pesquisadores os textos que a gente queria traduzir. Quer dizer, isso foi um contato em 2016. 2016 eu estive lá em Paris também, conversei com o Gribaldi, né? Com o Maurício Gribaldi e tal. E aí, vai, não faz? E aí eu falei assim, pô, mas como é que vai fazer isso, né? Aí eu peguei a tarefa de começar a traduzir os textos. E se revelou uma tarefa muito mais hercúlea do que eu imaginava. Porque é algo muito trabalhoso, enfim. Apesar de serem historiadores italianos, né, muitos deles, 3 deles estão na França, uma nos Estados Unidos e outra na Inglaterra, né? O desejo de publicar o livro, ele tinha a ver também com o fato deles não serem pouco lidos no Brasil, ou serem pouco conhecidos no Brasil, porque, assim, quando a gente fala sobre microhistória aqui, geralmente se centra no nome dos Giovanni Levi e Carlo Ginsburg, né? A gente pensa logo nos 2. E os outros historiadores, ele tem o Carlo Poni, que aparece, acho que numa organização a mais. Só que os outros historiadores a gente não conhece, inclusive essa própria questão da primeira, segunda e terceira geração. A microhistória ela não é uma escola, igual a escola Zanelli, né? Cada um dialoga com autores, perspectivas diferentes, tem elementos em comum, mas não é uma escola, né? Então, justamente, essa foi o grande problema, quer dizer, vamos trazer textos de autores que foram orientandos do Levi, do Ginsburg e tal, inicialmente, porque são autores que são fundamentais na discussão da história social, enfim, né? Mas que não tem obras traduzidas no Brasil, tirando os jogos de escala do Revel, né, que tem artigos da Sabina Loriga, da Simona Cerutti e do Gribaldi, né, mas basicamente esses textos, né, e como você disse, a análise muito focada no Ginsburg, sobretudo no Ginsburg, tem boa parte da obra dele traduzida, né, quase que imediatamente ao lançamento no Brasil, né, pela Companhia das Letras, e o Giovanni Levi com Herança Imaterial, né, e durante muito tempo no Brasil, microhistória virou sinônimo de Ginsburg, e não é bem assim, na verdade ele é mais heterogêneo, ele está mais à margem de um projeto mais ortodoxo,
digamos assim, da microhistória, né? Então era trazer esses autores, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, quer dizer, além do problema da tradução, que demandou muito tempo, como criar uma unidade para esses artigos? É uma coletânea solta, enfim. Então, eu resolvi, em primeiro lugar, fazer o seguinte: não, eu vou trazer só autores que foram orientandos do Giovanni Levi, que trazem, né, o Giovanni Levi, todos eles falam, né, nas entrevistas que eu fiz lá pro canal do Latev, né, todo mundo tem muito essa ideia do Giovanni Levi como maestro mesmo. É um professor, um pesquisador que levava essa turma para casa deles, eles tinham discussões constantes sobre o desenvolvimento metodológico, teórico, discussão dos trabalhos e tal, né. E fomos traduzindo aos poucos, né, e aí, ao longo do tempo, eu chamei algumas pessoas para me ajudarem. O Alexandre Avelar traduziu da Lóriga, a Carla Miucci traduziu um artigo do Gribaldi, um artigo da Sandra Cavallo, que acabou não entrando esse último. O Alexandre traduziu 2 da Lóriga também, que um não entrou, mas problemas editoriais que eu vou falar daqui a pouco. E aí chamei um outro colega de São Paulo, André Rosenberg também, que traduziu os 2 artigos da Francesca Trivelato. E os artigos em francês eu traduzi quase todos, mas aí fui cansando, enfim. Nesse meio tempo apareceu a filha, né, a Isa, e aí você vai, pandemia, você vai ficando sem tempo e tal. E aí a Maíra também chegou para compor o projeto, né? A Maíra Vendrame, professora da Unicinos, eu trabalho bastante com ela sobre microhistória. Ela organiza a cada 2 anos o principal evento sobre microhistória da América Latina, enfim, das Américas. Traz sempre os pesquisadores, né, italianos ligados e tal. O Giovanni Levi participou de todas. E a gente tem trabalhado muito juntos, eu chamei ela, então ela me ajudou também a pensar a introdução, a revisão dos textos, a tradução de um artigo também. Foi montando o livro, né? E teve também problemas editoriais, né? No final, já tudo prontinho, fui mandar um e-mail para todos os professores darem autorização para a editora, né? A Sandra Cavallo falou: não, esse artigo aí eu não quero que entre, não, já estava traduzido, né? É um artigo dos anos 80, eu não me reconheço mais nele. Aí nós não podemos colocar um artigo que a gente acha muito bom, né? A gente acabou tirando um também da Lóriga e colocando mais um da Simona Cerutti, né? Teve esses problemas editoriais mais, assim, não problemas, né? Enfim, questões editoriais. Sim, então, para o público acadêmico, como você perguntou, né? Sobretudo para aqueles historiadores preocupados com as questões da história social, de como grupos, indivíduos relacionam entre si, né? Então a gente tem artigos, tanto artigos mais teóricos, conceituais, metodológicos, quanto artigos empíricos mesmo de aplicação dessas discussões. Entrando um pouco mais aqui na questão teórica do trabalho, o que separaria essa primeira geração da microhistória da chamada segunda geração? Por que se estabelece essa diferenciação? Ela é só temporal ou tem alguma diferença metodológica, teórica, de abordagem, enfim? Esse é um conceito que eu inventei, assim, não é um conceito utilizado na historiografia. A historiografia, você pega lá o Carlos Aguirre, ele vai dividir a microhistória em etapas cronológicas, colocando a década de 90 como uma década de mais fluidez, de não que tenha acabado a microhistória, mas que ela se dispersou, digamos assim, né? As fases, então, que se dividem em 3, elas não são as mesmas coisas que as gerações. Gerações é uma forma de entender e são fases seriam outras. São 2 coisas. Não, pro Carlos Aguirre são fases ligadas a questões metodológicas, aos pais fundadores, o período áureo de consolidação, e um período ali ligado tanto ao debate, esse período áureo, ligado ao debate na revista Quaderni Storici, né, que é uma revista italiana onde o debate da microhistória se dá, né, e um período também de uma coleção que eles organizaram ao longo dos anos 80, 90, que é a coleção Microhistórias, né, eles publicavam vários livros, no momento onde a microhistória estava se consolidando. Então a gente tem livro do Thompson, tem livro de antropólogos, né, tem do Anton Bloch, um antropólogo holandês, enfim, de pesquisadores americanos e tal, né? A microhistória estava se consolidando, o próprio trabalho do Ginsburg, né, do Giovanni Levi também, e aí depois, segundo alguns autores, a partir dos anos 90, rola uma dispersão, digamos assim. Eu concordo em parte com essa, digamos, a partir da década de 90, né? Eu discordo um pouco, né? Eu acho que houve uma dispersão no sentido dos autores saírem da Itália, né? A Itália, desde os anos 80, 90, tem um problema muito sério de absorção de professores, né? Até o final dos anos 80 não tinha doutorado na Itália, então muitos saíam da Itália para fazer doutorado fora, que é o caso da Lóriga, do Gribaldi e da Cerutti, foram para a França fazer lá e acabaram se transformando em pesquisadores e professores na mesma instituição que eles fizeram doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Outros foram para os Estados Unidos, para a Inglaterra e outros lugares. E aí, então, eu tentei
caracterizar, então, essa questão da segunda geração, né? Claro que a microhistória não é uma escola, você tem elementos em comum, digamos assim, a priori, a redução de escala de observação para você poder fazer uma história total do micro, né? Você faz toda uma análise com toda a documentação que você acha sobre aquele objeto, né? Sem dividir muito a questão econômica, cultural, política, você tenta tratar toda essa questão da totalidade. É o que se eu não me engano, o Jacques Revel vai defender naquela introdução da herança material, né? Ele vai dizer, de fato, essa ideia da história total do micro, mas lá ele fala que a microhistória também não pode ser reduzida a apenas um método. Ela seria também uma espécie de reação epistemológica. A história social que não conseguia, enfim, historiar os personagens, os indivíduos, né? Era coisa muito amorfa, digamos assim. Uma reação ao modelo brodeliano de história, para resumir. Você tem uma determinação estrutural, o indivíduo sofre os efeitos da história, do clima, da demografia, etc, né? Da economia, né? E aí você tem uma reação ao marxismo italiano também, que é bem específica do contexto deles. Então a microhistória nasce um pouco nesse contexto, nos anos 80, né? Nos anos 90 a gente tem, então, o surgimento dos trabalhos desses orientandos, do Giovanni Levi, aí que eu organizei, né? Então são trabalhos, enfim, tem uma relação muito sólida, digamos assim, com a antropologia social, sobretudo de matriz britânica. Esses autores, eles não vão citar os mesmos autores, não têm os mesmos referenciais metodológicos, mas tem alguns em comum. Tem o Frederic Barth, que é um antropólogo norueguês também, dessa matriz da história da antropologia social britânica, e diálogo com autores interacionistas, né? E, sobretudo, uma história muito empírica, muito fundamentada em documentação, numa grande quantidade de documentos que são analisados qualitativamente também. Então, aí você tem toda uma discussão para tentar entender a relação dos indivíduos entre si, dos indivíduos com os grupos, com a sociedade, não de forma priorística, mas entendendo o tipo de relação ao longo e ao final da pesquisa. Aí que eu vou saber se a relação é de classe, se é estamental, se é de grupo, enfim, no bojo da relação, né? E também, por exemplo, a Simona Cerutti, ela tem uma ampla discussão com o Thompson. Quer dizer, o que determina a ação do sujeito? O que determina a sua identidade? É o fato único e simples, digamos assim, como o Thompson coloca, né? Que a posição que o indivíduo nasce dentro da cadeia de produção, né? Então, a experiência dele vai ser determinada única e exclusivamente só por isso. Quer dizer, o fato de um indivíduo ser operário é esse elemento profissional que vai determinar a ação do sujeito, as suas estratégias para lidar com a incerteza da vida. Então, ela vai por esse lado. O Gribaldi já vai para um lado mais morfológico, né? Ele quer discutir como o sujeito vive na sociedade, o impacto que as relações têm no espaço social, até mesmo no espaço físico da cidade, né? E com uma pegada muito ligada também, ultimamente, com o Walter Benjamin. Quer dizer, sempre que você estuda história, você não pode projetar o presente no seu objeto e também não pode projetar de forma simplista as próprias concepções que os atores sociais tinham daquelas questões. Ele usa a ideia de imagem dialética do Walter Benjamin, né? Cada momento que você está estudando é uma imagem dialética, onde vários passados, memórias sobre o passado chegam num determinado presente que abrem inúmeras possibilidades de futuro. O trabalho dele é extremamente sofisticado nesse sentido, né? Ele vai fazendo sobreposições de imagens dialéticas, se eu posso chamar dessa forma, né? Na qual ele vai vendo esses momentos, essas imagens, esses momentos em vários períodos e vai fazendo a comparação do que muda. História para ele é tensão, é descontinuidade, né? Presente como uma chave de tensão para poder dialogar sobre as influências dos vários passados e os caminhos, as várias possibilidades de futuro, né? Então você vê que são trabalhos que têm elementos em comum, mas ao mesmo tempo têm referenciais metodológicos e teóricos bem diferentes. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, talvez até o seu trabalho, o artigo que você escreve, que tem a ver com o seu trabalho sobre as ofensas, as injúrias e a justiça criminal em Juiz de Fora, talvez consiga, pelo menos, ajudar a esclarecer essa dúvida que eu tenho. O que diferenciaria, simplesmente, a microhistória de uma história local e regional, por exemplo? Os prefixos macro e micro geram confusões, né? Eu acho que esse que é o grande problema dessas discussões. Tem muito mal entendido sobre isso. A ideia do macro e do micro, se a gente pega, por exemplo, eu concordo com a forma como o Gribaldi coloca essas questões. A ideia de escala, talvez, apesar deles usarem num primeiro momento, eu acho que a ideia de escala não... A escala, enquanto uma ferramenta conceitual, uma ferramenta de trabalho, não serve para resolver esse problema. Na verdade, o macro e o micro são formas diferentes de observar a ação do sujeito social, e não o tamanho do objeto. Não é um objeto grande
um objeto pequeno ou muito pequeno. Na verdade, a concepção de macro que o Gribaldi tem e que eu tento aplicar no meu trabalho, o macro seria uma abordagem típica brodeliana, ou seja, eu tenho modelos de história pré-estabelecidos e aí eu vou fazer monografias locais para ver se eu confirmo a minha teoria, né? Eu crio um grande modelo, eu crio um modelo de comportamento para o Mediterrâneo, para aquela região toda do sul da Europa, norte da África e Oriente Médio ali, e vou para algumas cidades ver se o modelo se encaixa e as pequenas diferenças, né? Então eu acabo criando uma retórica na qual o caso, o exemplo, ele só tem validade se ele comprovar aquilo que eu já estou procurando. A análise micro, pelo contrário, seria um método mais indutivo, na qual eu analiso as interações dos sujeitos entre si, as formas como eles se organizam em rede, por exemplo, e a partir dessas interações eu vou percebendo as continuidades, descontinuidades, essa conversa que a gente teve sobre o Walter Benjamin. A partir disso eu vou descobrindo as influências, né? Quais influências chegaram num determinado grupo, num determinado momento, que influenciaram a sua ação social, porque eles tomaram determinadas escolhas e não outras, né? Então você muda completamente a formalização causal da história. Então você não tem uma causalidade, ações de causa e efeito pura e simplesmente. Você tem vários passados que são reinterpretados como sobrevivência, aqui para resgatar um conceito do Aby Warburg, né? Num determinado presente, que vão abrir portas, inúmeras portas, possibilidades para o futuro. Então, você tem que explicar, não só porque os sujeitos agiram daquela forma, mas por que eles seguiram determinados caminhos, determinadas possibilidades e não outras, né? Então, é uma forma de complexificação da análise dos comportamentos sociais, que é completamente diferente dessa análise macro, que é mais dedutiva. Eu tenho um modelo e tento encaixar a realidade naquele modelo, que é o trabalho brodeliano, né, e outros trabalhos, né. E aí, só para complementar, né, aí eu acho que a ideia de escala acaba perdendo um pouco da sua pertinência, porque, na verdade, não existe algo grande que está lá longe, a instituição, o Estado lá longe, e eu que estou aqui na esfera local. Não. Você, no seu dia a dia, você vivencia, através das suas experiências, elementos que são tanto locais, regionais, conjunturais, estruturais, na sua vida cotidiana. Quer dizer, pegar um exemplo bobo para ilustrar, né? O preço da gasolina, do combustível hoje em dia. Ele faz parte de uma política da Petrobras para beneficiar os acionistas internacionais e nacionais também, que tem um impacto muito pesado na cadeia produtiva no Brasil e na vida do indivíduo que precisa se locomover. Quer dizer, por conta de uma política que você tem interesses ali nacionais e internacionais, ou seja, macro, eu vivencio essa política no dia a dia. Então, o macro e o micro, nesse sentido, ele vai se diluir na vivência do sujeito. Um indivíduo que nunca saiu de uma cidadezinha de 2.000 habitantes, mas tem um fusquinha velho lá, ele tá vivenciando, né? Ele não tem noção do planeta, do universo, né? Às vezes isso pode acontecer, mas ao mesmo tempo ele vivencia essas relações, né? A mesma forma o Estado. O Estado não é uma instituição metafísica. Você tem pessoas, grupos, interesses e tal. Então, tudo isso entra de forma direta e indireta nas relações que você mantém, seja, né, relações diretas ou relações indiretas, né? Essa seria, então, portanto, uma das possibilidades de relação entre a microhistória e o que atualmente tem se chamado de história global. Tem algum artigo que discute essa questão ou não é muito bem por esse caminho aí dessas escalas que você está? Tem. Um dos artigos da Francesca Trivelato, né, existe futuro para a microhistória numa era de história global, né? Ela já seria uma autora que a gente chamaria da terceira geração, que faz o que a gente chamaria de história conectada, né? E aí, na verdade, aí é uma discussão bem mais recente sobre o papel da microhistória. Quer dizer, você tem todo um ressurgimento da história global, que tem várias possibilidades, desde uma história global mais ligada ao imperialismo, ao etnocentrismo, ao eurocentrismo, financiada pelos governos, né? Histórias globais também pouco interessantes, que querem usar a Europa como parâmetro das coisas e fazer comparações com outras nações, né? Industrialização na China, na Índia, coisas desse tipo. E você também tem histórias globais ou histórias conectadas de indivíduos e grupos que estão se relacionando com vários lugares do planeta. Não todos, evidentemente. Comerciantes judeus que têm redes de comércio em Livorno, na Índia, no Paquistão, enfim, da mesma rede, né? E como isso se dá? Então, seria a microhistória tenta, de alguma maneira, trazer elementos para esse debate, para você não voltar com aqueles problemas de uma história macro, brodeliana, né? Mas poder discutir, teoricamente falando, objetos mais amplos, mas que, na verdade, como eu disse agora, se você aplica esses elementos que eu acabei de falar, essa ideia de escala acaba se dissolvendo. Então, gente, é isso. Conversei aqui com o meu amigo Dave, está publicando essa obra junto com a Maíra
Inês Vendrame, a organização, espaços, escalas e práticas sociais na microhistória italiana, pela editora FGV. E olha, é um e-book, tá, gente? Então, por enquanto, só tem o e-book. Então, não se espantem, não se assustem. Aqui é política do papel zero, né? Pra gente ajudar aí na conservação do planeta. Emissão de carbono zero. Maravilha.